Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o terceiro capítulo de Sword Art Online Unital Ring Light Novel. É hoje gente, é hoje que as coisas vão pegar fogo pro lado dos nossos heróis. Quis saber o que vai acontecer? Assista ao vídeo de agora, e se vocês não viram os capítulos anteriores, venham até minha playlist de Sword Art Online Unital Ring Volume 21. Capítulo 4. Capítulo 3. A cabana foi destruída. Alice e eu piscamos várias vezes. E falei. Kirito, bem-vinda de volta, Asuna. Eu me levantei e dei as boas-vindas. Ela sorriu. Asuna, boa noite, Kirito-kun. Bem-vinda, senhora Alice. Alice, desculpe incomodar, Asuna. Alice respondeu com um sorriso, mas sua expressão era um pouco diferente desta vez. É apenas minha imaginação ou... Foco, Kirito, devo terminar meu dever de casa. Tosse um pouco e falei. Kirito, bem, eu quero terminar meu dever de casa primeiro. Pode ir na frente para falar com Liz e os outros. De repente, um barulho veio de trás e uma grande vibração ecoou em meus ouvidos. Asuna e Alice, HH. Eu imediatamente ouvi seus gritos. Rapidamente me joguei no chão e segurei Alice com minha mão direita e Asuna com minha esquerda. Eu me curvei com elas. Logo em seguida, um segundo barulho muito forte fez as vigas do teto racharam e o copo que havia caído à mesa do chão quebrou. Terremotos não são possíveis em um mundo virtual. O chão em Alo não pode se mover, e mesmo se isso acontecesse, a cabana não seria destruída. Era lógico, mas eu imediatamente me movi e exclamei. Kirito, pessoal. Vamos sair daqui. Arrastando as duas para a frente da porta. Imediatamente é quando uma terceira batida, mais forte que a anterior, nos derruba. Felizmente, havia grama no jardim da frente, então nosso HP não diminuiu. Eu tinha pensado em flutuar no ar para escapar do próximo impacto. Eu estava prestes a ativar minhas asas quando Asuna grita e segura minha mão esquerda firmemente. Asuna, Kirito, com isso é, a mão esquerda da Asuna apontou para o céu, onde ela olhou para um círculo perto de nós. A hora em Alo e no mundo real é sincronizada, mas o sol está se pondo. A paisagem ficou vermelha. O círculo vermelho ficava cada vez mais perto de nós com uma velocidade assustadora, até que ele alcançou o céu superior de Aincrad. Alice, não é o pôr do sol. Alice murmurou, segurando minha mão direita. Essa frase se encaixou com o que ela estava pensando. A cor vermelha não pertence ao pôr do sol ou nascer do sol, mas sim a uma grande forma hexagonal em torno do céu acima de nós. Na superfície aparecem as palavras aviso anúncio do sistema. Asuna, Kirito-kun. Aos poucos, Asuna foi capaz de dizer meu nome. Eu imediatamente apertei seus ombros com força. Como em minha mente, as memórias daquele dia voltaram. O dia em que vi o mesmo céu faz 4 anos atrás. Em 6 de novembro de 2022. O primeiro Vmorp Sword Art Online 5:30 da tarde. No primeiro dia do lançamento oficial, 10.000 jogadores foram enviados de repente para o centro da cidade desde o início, e mais tarde, vários hexágonos carmesim apareceram no céu. O avatar gigante do criador do jogo, Kayaba Akiko, entrou no céu e falou conosco com uma voz estranha. Bem-vindos jogadores, este é o meu mundo. Desde então, 10.000 jogadores, incluindo Asuna e eu, permanecemos presos em um jogo da morte e não conseguíamos sair. Nós levamos 2 anos para sair de lá. Não tem como isso voltar, acontece, certo? Não, isso é impossível. Asuna e eu não estamos usando o nervegear. A atmosfera é orientada para a segurança dos jogadores e Alice não precisa de um dispositivo específico para acessar a Alo. Se o botão de deslogar desaparece do menu, alguém pode remover a atmosfera e nossa cabeça no mundo real. É possível se desconectar do Alo sem se machucar. Se é assim, o que realmente está acontecendo com aquele céu vermelho? Um evento surpresa? E difícil pensar nisso. É impossível imitar o início do incidente de Sao que causou a morte de 4.000 jogadores. Embora a Ymir seja uma empresa pequena e arriscada, eu realmente não sei se é possível hackear o servidor de fora.
Mesmo que seja uma história que não faz sentido, e mesmo se eles tivessem escrito tudo isso como naquele dia, tem sido difícil contornar todo o castelo flutuante de Aincrad, porque existem feitiços ou objetos que podem causar esse tipo de fenômeno. A terra começou a se mover e há várias rachaduras espalhadas pela grama verde. A cabana que estava atrás de nós chacoalhou e Asuna segurou as escadas firmemente com ambas as mãos. Kirito, Asuna! Asuna gritou com sua voz rouca. O teto triangular sobre a cabine estava se dividindo em dois do centro. Se continuar vibrando assim, a casa será seriamente afetada. Isso também seria uma grande perda para Asuna, devido a todas as memórias que ela tem nesta casa, e eu também tenho memórias extraordinárias aqui. A cabana que ocupamos por 2 semanas após o nosso casamento em Aincrad desapareceu junto com o Jogo da Morte, mas meio ano depois, a nova casa apareceu no novo Aincrad em Alu, que foi copiado do servidor Sal como real, ou seja, essa cabine é muito parecida com a original, do mesmo jeito é o chão, também as suas estruturas. Na verdade, os dados de Aincrad foram reparados secretamente pelo professor Shigenura, ex-mestre de Kayaba Akiko, mas agora, os dados são para sua filha que se foi. Percebendo isso, tentei segurar a cabana com minhas 2 mãos e tentei de alguma forma parar as vibrações com minha força. 1 segundo depois, as vibrações pararam. Eu percebi que quase tinha esquecido de respirar mesmo quando o terremoto parou. O terreno inclinou-se lentamente para fora da circunferência do castelo flutuante. Eu me virei confuso com este evento estranho e fiquei sem palavras para descrever. O chão estava se dividindo ao redor da cabana. Asuna e Alice, que pareciam perceber esse fato, exclamaram em uníssono. Asuna, Kirito-kun, o chão. Alice, Kirito, a casa está desabando. É verdade, mas nada pode ser feito. Foi muito surpreendente quando nossa velocidade sofrer de queda aumentou e todos nós começamos danos. E devido à força do vento, a gravidade continua a nos afetar, impedindo nosso corpo sobem e descem. Nesse ritmo, mesmo se cairmos, a casa não será seriamente danificada. Cancelando imediatamente meu julgamento esperançoso. A Aincrad flutua acima de Alfheim, a uma altitude de 10.000 metros. A cabana vai desmoronar se realmente cair dessa altura. Claro que este é um mundo virtual, o terreno e os atributos existentes certamente não podem ser danificados, mas é quase certo do que o HP de nós e a durabilidade da cabana simplesmente vão desaparecer. Todos nós podemos nos salvar, pois temos asas em nossas costas, podemos escapar daqui apenas desabrochando e voando. Eu olhei para o castelo flutuante que estava se movendo enquanto descansava minha mão direita contra a parede da cabana. Fragmentos do castelo estavam começando a cair. Eu não sei o que aconteceu com o novo Aincrad, mas não há dúvida de que esse fenômeno é um desastre. No céu vermelho, uma silhueta gigante em forma de cone era visível no sul. Dos andares superiores, rochas do mesmo tamanho da pequena ilha onde estamos. Mas agora devemos encontrar uma maneira de salvar a cabana. Sim. Caímos desta altura, podemos nós 3 tentar impedir a queda da cabine com nossas asas. Devemos de alguma forma separar a cabine do chão. Eu ouvi o assobio do vento e gritei o mais alto possível. Kirito, droga, se este fosse o submundo, eu poderia levantar este pedregulho gigante com encarnação. Alice, que havia parado de segurar a cabana, gritou comigo. Alice, isso não é algo que se resolve com emoções. Esta situação deve ser tratada com temperamento. Alice, a atitude de uma cavalheira é necessária durante as emergências. Asuna, que ouviu nossa conversa, interrompeu como uma voz ligeiramente calma. Asuna, mesmo que ele não possa manipular objetos, definitivamente há algo podemos fazer. Asuna não poderia usar o poder que veio da deusa Astácia para manipular objetos neste mundo. Kirito, empurre esta pedra com suas asas. Alice, sim, todos vamos empurrar a rocha com força. Asuna imediatamente se moveu em minha direção enquanto dizia isso. Asuna, não, vou mudar de lugar para empurrá-la. Se você pode escolher um lugar para cair, talvez consigamos. Kirito, agora entendo.
Eu finalmente percebi as intenções dela. Kirito, se pudermos desviá-lo para um lago ou pelo menos para o deserto, podemos reduzir o impacto. Alice, está bem. Alice assinou com a cabeça e abriu as asas nas costas. Asuna e eu também nós fizemos o mesmo. Porque estávamos caindo, nossos avatares se ergueram um pouco acima do solo. A pequena ilha sob nossos pés tem a forma de um pedaço de bolo com uma largura de 100 metros e uma profundidade de cerca de 200 metros. Porque a cabana fica na beirada, se cair na água pela lateral maior, nossa casa pode sobreviver. Lá fora, abaixo de nós, vimos que começou a aparecer uma floresta verde brilhante. Existem muitos lagos na superfície de Alfheim, mas parece que o céu está brilhando intensamente, iluminando vários deles. Você poderia dizer que temos sorte. Daqui dava para ver muitos lagos, mas o seu tamanho e a forma não correspondem. Kirito, aí está. Talvez seja um rio, não um lago. Largura da superfície é suficiente. Asuna, vamos rápido. Estamos cerca de 4.000 metros acima do solo. Em outras palavras, se mudamos a direção em até metro enquanto diminuímos a distância. Se a ilha não se mover ou ficar presa, mesmo com 3 pessoas, não seremos capazes de movê-la, nem mais 1 centímetro. Empurramos o grande pedregulho com as mãos, enquanto batíamos nossas asas com todas as nossas forças. Kirito, vamos lá. Asuna gritou à minha direita e Alice à esquerda também. Asuna e Alice, quando o Alô ainda estava sendo desenvolvido pela Rect Progress, a capacidade de voar pode ser perdida imediatamente, mas Ymir criou um novo código eliminando limitações de voar. Não importa quanta energia eu uso, eu não preciso me preocupar em não poder voar. O peso da pedra, que tinha 400 metros de diâmetro, era enorme. Estávamos empurrando com todas as nossas forças, mas mal nós conseguimos movê-lo. Alice, isso não vai funcionar. Alice disse enquanto empurrava. Kirito, vamos terminar no último segundo, continue pressionando sem parar. Asuna, eu acredito em você, Kirito-kun. Sinceramente não sou muito confiante, mas disse a mim mesmo que eu deveria colocar minha sorte em jogo. Lute contra o vento e o empurre. A altura é de 1.000 metros e 900. Continuamos empurrando e empurrando. Atrás da luz ofuscante do sol havia uma luz branca e brilhante, era o reflexo da água. Asuna, é um rio. Kirito, restam apenas 5 segundos. Asuna imediatamente seguiu minhas instruções. Asuna, 4, 3, 2, 1. Agora. Todos nós abrimos nossas asas ao mesmo tempo. Todos nós flutuamos como se fôssemos libélulas, mas nossas mãos permaneceram tocando a ilha. O pedregulho gigante estava se movendo rapidamente para baixo. A cabana na beira começou a tremer, mas não parecia em colapso. Se eu pudesse suportar o impacto. Comecei a orar, embora não haja Deus neste mundo virtual. 3 segundos depois, o fundo da ilha tocou a superfície da água. A água subiu para o céu. Em mundos virtuais, a água era difere bastante da realidade, mas em Alô foi criado de uma forma muito realista. O som das fissuras no meio das rochas era como se tivessem rindo das minhas esperanças. Ele parou no meio, mas... Kirito, Eu agarrei a mão esquerda de Asuna, que exclamou. Na outra extremidade, a parte traseira havia sido separada da pequena ilha onde ficava a cabana. O rio estava torcendo para outra direção, não há água para segurá-lo. Do outro lado está uma floresta. As pedras caíram lá, algumas presas nas grandes árvores como agulhas. Eu tinha sentimentos confusos sobre ver o que aconteceu com a cabana. Não queria ver minha casa danificada. Não queria olhar o que não pude salvar. Asuna e Alice ficaram em silêncio. Ficamos ao lado um do outro esperando. Olhando para a poeira que se dissipava. Aliás, o que aconteceu com a parte do novo Aincrate que estava caindo? Naquele momento, tentei ver o castelo flutuante. 2 coisas passaram pela minha cabeça imediatamente. Primeiro, a forma hexagonal vermelho rapidamente encheu o céu. De repente, depois disso, a habilidade de voar que me fez meu corpo flutuar desapareceu. Kirito, uou!
Eu tentei bater minhas asas novamente, mas sem sucesso, mesmo tendo bater elas com todas as minhas forças. Estávamos a dezenas de metros acima do rio. Achei que algo estava errado com a habilidade de voar, então tentei abrir o menu da aba de ajustes com minha mão esquerda. Mas não apareceu. Embora haja água na superfície, não tenho certeza se devo cair de uma altura assim não podemos amortecer o impacto. Kirito, pensa. Todos nós percebemos que nossa cabana foi destruída. Se morreremos e desapareceremos, onde vamos recuperar a consciência? Na cidade mais próxima? Ou na cidade de Alpfei, na árvore do mundo, que é o primeiro ponto de encontro? Embora a cabana tenha desaparecido, podemos recuperar os objetos, deixando apenas memórias para trás. No entanto, se recuperarmos a consciência, é possível retornar antes que os itens sejam deteriorados. Eu não posso morrer aqui. Kirito, pessoal, vamos ficar nossos corpos em Alousa. O impacto de uma queda de grande altura pode ser dissipado modificando a posição ao cair. Se a superfície for a terra, podemos amortecer com as pernas, mas se a superfície for água cuja profundidade é desconhecida, podemos ficar em uma enrascada. Eu puxei ambas as pernas para o meu peito, segurei minha cabeça com minhas mãos e prendi a respiração. Splash, será que Kirito, Azuna e Alice irão sair dessa enrascada? Fim do capítulo, galera. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Então ficaram curiosos para saber o que aconteceu com Kirito, Azuna e Alice. Bem,